Jesus que vence o maior inimigo nosso e da humanidade, que é a morte. Diz na Escritura, em diversas vezes se repete isso, que o último inimigo a ser vencido é a morte. E a missão de Cristo, na verdade toda a missão de Cristo, que é o ponto alto, é a morte e a ressurreição, que nós celebramos na Páscoa, é também esse convite para que nós que estamos na história, estamos no tempo presente, e a todos que virão depois de nós, antes de chegar à segunda vinda de Cristo, somos chamados a vencer o mistério da morte com Cristo. Ora, mas por que vencer com Cristo? Porque nós nunca saberemos lidar com a morte. Assim como tem acontecimentos na nossa vida que nós nos acostumamos, mas com a morte é difícil se acostumar geralmente. Aprendemos a lidar com a morte, mas nos acostumar é difícil. Jesus mesmo, quando visita os que estão em situação de morte, age com emoção, age com choro, age com uma compaixão, ou seja, não dá para ser frio diante do mistério da morte. Ora, o que o Senhor nos fala diante do mistério da morte? Que há o sofrimento, que há a doença, e que há a morte, que há a passagem à vida eterna. Mas olhando um pouco as leituras, precisamos ter alguns pontos claros da nossa fé que podem iluminar o mistério da morte, para que nos preparemos quando alguém falece, quando nós vamos nos deparar não só com a morte física, mas também com as mortes que nós temos, que são os nossos pequenos fracassos, que são as nossas pequenas mortes do dia a dia, um pouco alguma coisa que perdemos, mas ganhamos, o que somos chamados a vencer a pequena morte que pode estar ao nosso lado, uma pequena derrota, uma pequena luta que não alcançou aquilo que nós gostaríamos. Mas então olhemos primeiro, como diz a primeira leitura da sabedoria, que fala da origem da morte. Aqui fala que Deus não é autor da morte, Deus é autor da vida. E o autor desse livro da sabedoria, ele está na verdade retomando aquilo que Deus falou aos primeiros pais, Adão e Eva. É uma leitura que sintetiza, resume a ideia da criação, quando Adão e Eva dialogam com Deus após a criação. No fundo, o resumo também para nós, em pequenas palavras diretas, é dizer que Deus criou o homem para a vida eterna, para não morrer. Na origem, Deus criou o homem para não morrer. E se nós olharmos hoje, e sempre na história do homem, na nossa história pessoal, nós temos o desejo de eternidade. Nós sempre queremos parar no tempo. Temos o desejo de viver para sempre. Esse desejo, claro, de viver para sempre é o desejo do eterno. Ou seja, desejo estar com Deus, desejo que as coisas estejam plenamente felizes, desejo pleno, ou seja, que tudo se complete. E esse é o desejo nosso que não deve adormecer, deve ser sempre de maneira saudável buscado, mas que se completará no céu. Mas buscamos, o ser humano deseja a eternidade. Se nós buscamos o bem da eternidade aqui na terra, ele começa aqui, termina no céu, então ele tem que ser começado. O desejo da eternidade, que é o desejo da saúde, o desejo de querer bem os outros, o desejo de uma vida saudável, espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, corporalmente. Claro que esse desejo, repito, ele não é completo aqui. Nós teremos sempre falta de algo que se completará só no céu, após a passagem da morte para a vida eterna. No entanto, não pode morrer em nós o desejo da eternidade. Ou seja, eu busco o céu, que começa aqui na terra. Se o céu começa na terra, quer dizer, nós precisamos viver as coisas da terra, as coisas do céu, também aqui na terra. Ou seja, a minha luta aqui na terra, ou aquilo que eu busco aqui na terra como luta, como combate, ou como propósito de vida, como motivação, ele não saberemos quem vai continuar, mas alguém tem que começar. O Sr. José Maria Escrivá tinha uma frase que dizia que Deus começa, nós começamos, mas Deus termina. E a obra da nossa família, a obra da nossa vida também, é exatamente isso. Nós começamos, mas é Deus que termina.
E você vê isso na sua vida muitas vezes, né? Como tem coisa que você começa, mas alguém vai terminar, um irmão vai terminar, um outro sacerdote vai terminar, alguém vai continuar a nossa missão, mas tem a nossa parte. E a eternidade é isso. A eternidade ela é vivida por cada um de maneira pessoal. E a nossa história de vida tem que ser bem aproveitada em cada tempo, no hoje. O hoje é mais importante do que ontem. Quem vive a eternidade valoriza o hoje com sabor, com generosidade, com confiança em Deus. E sem me prolongar muito nessa primeira leitura, para também entrar no Evangelho, também é importante que nós temos então esse olhar. Da onde vem a morte? A morte vem pelo pecado de Adão e Eva e pela inveja do inimigo de Deus, como termina a leitura. Então a morte que nós enfrentamos não é querida por Deus, entra pelo livre-arbítrio, pela escolha dos homens, de Adão e Eva, que nós, por consequência, por sermos da mesma carne, da mesma criação, iremos passar pelo mistério da morte. Mas o mistério da morte é salvo em Cristo. Jesus nos liberta dos sofrimentos do tempo, das doenças e da morte que iremos passar. Então não há o desespero, embora passemos pelo desespero, mas não vamos parar no desespero, porque há uma salvação em Cristo. Cristo está nos salvando. Toda vez que nós celebramos os sacramentos, como a missa, como a confissão, a unção dos enfermos, toda vez que você recebe um sacramento da igreja, você recebe o próprio Cristo vivo, que ressuscita a nossa vida, que dá vida nova a nós. Então é importante que nós lembremos que nós passamos pela morte, passamos pelo sofrimento, passamos pelas doenças, mas temos muita consolação de Deus. Muita consolação de Deus. Muita consolação de Deus. Eu repito isso muitas vezes, porque nós não estamos isentos, nenhum de nós, de passar pelo sofrimento ou pela doença. E sempre que penso no sofrimento da doença, lembro dos papas. Nenhum deles ficou sem passar por alguma doença. Passaram, mas enfrentaram com aquela serenidade, talvez com desespero também. Certa vez me dizia um bispo, na verdade um padre, que um bispo disse, uma história de terceiros, mas se vem do bispo é verdadeira, que João Paulo II sofreu de uma depressão, mas dizia que quando ele estava com jovens, estava na sua missão, ele tinha um ânimo novo, aquilo dava o ímpeto, ou seja, uma coragem, ou seja, com certeza a sua missão, ou a vida dos sacramentos, que é a vida da igreja, que é a participação da igreja, dava vida nova e também fazia superar. E também com certeza na nossa paróquia, quantas pessoas já superaram doenças pela participação na vida da igreja? Quantas pessoas? Se o Papa passou, nós também passamos. E quantos bispos também, sacerdotes, que também passam pelas suas doenças, suas limitações, claro, respeitando a natureza, o tempo das coisas, mas eles enfrentam também, sabendo que vamos passar, mas vamos passar com consolação. E é isso que Jesus quer dizer para nós. Quando Ele cura duas pessoas muito importantes, que são curas que estão dentro da nossa família, que estão dentro da realidade humana. A primeira cura que Jesus ainda se depara, que é aquela que relata o Evangelho, é que Ele se depara com o chefe da sinagoga, chamado Jairo. E é importante lembrarmos que o chefe da sinagoga é alguém importante. Era um dos homens ricos da época. Quando fala chefe da sinagoga, para entendermos o contexto, era um homem que tinha uma grande casa e que nos fundos da sua casa tinha um espaço vistoso para o templo da oração e da leitura da palavra. Diferente da sinagoga, diferente do templo de Jerusalém, é um espaço mais familiar, que pessoas do ambiente familiar dele, mais alguns amigos, faziam lá então a oração comum. Então era um homem religioso, mas importante da época, que tem que ser humilde para pedir ajuda a Jesus, para então ser curado, para curar a sua filha, que está na enfermidade, que corre perigo de morte. E aqui nós lembramos que um dos sofrimentos numa família que há, é aquele sofrimento do pai e da mãe que vê o seu filho doente. São dos sofrimentos mais
mas de impotência que nós podemos ver. De impotência, porque a doença do filho também adoece quem está em volta, adoece quem está ao lado. Doença de diversas formas, não só a física, mas, repito, também das drogas, também talvez dos vícios, de qualquer outra enfermidade, mas que também os pais sentem, e os pais não podem ficar envolvidos diretamente em tudo, não podem querer fazer tudo, porque é uma impotência. Da impotência nós recorremos à fé, porque só Deus pode salvar aqueles que nós não podemos. Só Deus pode resgatar aquele filho e aquela filha que nós não podemos fazer. Mas qual é a participação do pai e da mãe? Qual é a participação dos familiares? É não ser indiferente, é nunca lavar as mãos, é estar perto para estender a mão, para não julgar, para não condenar as doenças, para não fazer a doença mais um peso, porque quem está ao nosso lado pode estar doente. Quando alguém nos é agressivo, quando alguém não está bem na convivência, está doente. Quando alguém não convive bem em sociedade ou em família, está doente. Então não culpe aquela pessoa, não jogue peso, não condene, não julgue muito, mas apresente ele ao próprio Senhor, como faz esse pai, que no final do Evangelho, ele é aquele que alcança a graça da cura da sua filha. E muita atenção, porque esse milagre